É o seguinte, agora vamos mudar de assunto porque acabaram as férias. O recesso terminou. Na manhã de hoje, deputados estaduais e vereadores de Aracaju retornaram ao trabalho após o período de recesso. Na Câmara Municipal, o clima é de polêmica por conta do número de cargos em comissão e do pedido de instalação da CPI do lixo. Quem está lá acompanhando tudo de perto, o blá blá blá, é Evenilson Santana. Alô, alô, Evenilson, me conte qual é o clima aí nesse retorno e, afinal de contas, será que a CPI vai sair do papel? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Bom, a perspectiva é essa, viu, Tiago? Que a CPI, de fato, saia do papel, até porque no início do recesso parlamentar aqui na Câmara, houve uma decisão judicial que determina que a Câmara tem que se instalar esta CPI. Mas esse assunto a gente vai tratar daqui a pouco. O outro assunto, de momento, é quanto à questão dos cargos comissionados, pelo menos ao elevado número de cargos comissionados aqui da Casa Legislativa Municipal. Pelo menos os números divulgados pela Câmara, depois do que foi mostrado na reportagem, é que são 634 comissionados com 70 servidores efetivos. Juntando aí estagiários e mais alguns outros trabalhadores aqui temporários, dá em torno de 839 servidores. Bom, vereador Irã Barbosa, pelo visto, daria para a gente alocar tanta gente aqui na Câmara de Vereadores, o senhor que já lida nessa casa há tanto tempo? Não daria, não tem como, nós não temos uma estrutura predial, inclusive, que tenha o suporte necessário para acomodar tanta gente e a nós nos assusta os números que são colocados. Porque, de fato, há uma inchação no número de comissionados aqui na casa, isso é uma avaliação que a olhos nus dá para ser feita. É necessário que nós digamos que a casa não realiza concurso público há muitas décadas, e a regra que nós temos hoje, desde 88, é de que para ingresso no serviço público você tem que passar pelo crivo de uma avaliação, de um certame, que é o concurso público, por isso que nós temos aqui insistido na realização desse concurso. Há ainda um outro problema, é que os servidores que de fato dão suporte ao funcionamento da casa, normalmente eles não são valorizados salarialmente, então você tem uma distorção. Os servidores efetivos, aqueles que estão efetivamente trabalhando, eles têm um desprestígio salarial que termina beneficiando mais os cargos comissionados. Por isso que nós temos aqui também insistido diuturnamente com a presidência da Casa, desde a legislatura passada, para que ela faça a correção dessa distorção da tabela salarial. Você tem ideia, ainda hoje os vencimentos da tabela salarial dos servidores aqui é algo que gira em torno de algo de R$300, bem inferior ao salário mínimo. Há um desprestígio a eles. Portanto, nós precisamos corrigir essa carreira que não é atrativa, transformá-la numa carreira mais atrativa, realizar o concurso público, dimensionar qual é a real necessidade de funcionários para o funcionamento da casa, para que o Poder Legislativo Municipal não sirva como um cabide de empregos. Nós não defendemos essa tese, não queremos que a Câmara Municipal de Aracaju cumpra um papel desse tipo. Agora, uma das alegações do presidente da casa, o Joselito Vitale, o Nitinho, foi que esse número excessivo também estaria relacionado àqueles que são assessores de vereadores. O que o senhor diria sobre isso? Porque na lista, por exemplo, você não tem dizendo de quem é esse assessor, de qual vereador, a quem ele pertence. Então, vocês seriam, digamos, os culpados? Esse é um outro problema. Nós precisamos ter transparência dos dados da casa, e a transparência implica em você ter esses dados plenamente divulgados pela casa. Eu, por exemplo, tenho aqui 5 assessores que me dão suporte ao trabalho e que me ajudam a fazer o parlamento. São necessários, trabalham bastante e acho que nós temos conseguido garantir esse funcionamento. Portanto, eu acho que é preciso ter um dimensionamento do que é necessário para que você cumpra o seu papel. Agora, o número que se apresenta é um número, todos nós temos que concordar, um número exagerado. Ele precisa ser redimensionado. É claro que o trabalho da Câmara não é só o trabalho que o parlamentar faz. Tem uma parte de trabalho aí que passa, evidentemente, pela burocracia, pelo funcionamento da burocracia da casa, que precisa de um suporte. Mas isso tudo precisa ser dimensionado. E outro aspecto é preciso destacar. Não é desta legislatura, não é desta mesa diretora, não é com este presidente que esse problema acontece. Isso é um problema antigo na casa. O vereador presidente Nitinho tem assinalado para a perspectiva de realizar o concurso público, fazer um trabalho exato de redimensionamento
do contingente de servidores necessários, e é o que nós queremos que aconteça aqui na Câmara Municipal. Obrigado ao vereador Irã Barbosa, vereador do Partido dos Trabalhadores. É isso que o TCE quer saber, né? Está apurando e quer saber se existem funcionários fantasmas aqui na Câmara de Vereadores. Eu volto daqui a pouco, viu, Tiago, com outro assunto, uma outra polêmica, esta agora sim relacionada à tão propalada CPI do lixo. Tiago. Ok, Evenilson Santana, obrigado pelas suas informações. Pois é, minha gente, olha, quase 700 funcionários, especificamente cargos comissionados. Você já teve a curiosidade de ir lá na sede da Câmara Municipal de Aracaju, hein? Para você ter uma ideia, os vereadores não têm gabinete, entendeu? Então, não tem lugar nem para sentar. Então, quando eu vejo quase 700 cargos comissionados, essas pessoas estão aonde? Hein? Trabalhando em quê? No momento que se fala em equalizar os gastos, equilibrar os custos, o Poder Legislativo Municipal dá uma verdadeira tapa na cara do cidadão aracajuano. Agora, você tem culpa também, sabe por quê? Porque você não cobra do vereador que você votou. Você não vai atrás e não cobra trabalho desses parlamentares. E olha que eu imaginei que em 1º de janeiro deste ano teríamos uma nova casa, uma legislatura nova com novos vereadores, sem as ideias antigas, os velhos políticos. É impressionante isso. Sai eleição, entra eleição e tudo continua da mesma forma. O presidente da casa, meu amigo Josenito Vitali, precisa explicar onde estão esses quase 700 cargos comissionados. Não dá mais para aturar esse tipo de coisa. É inadmissível. Você já imaginou, se cada vereador, vamos botar aí rapidamente, viu, Priscila, uma conta de 5 assessores, 5, poderia cada um indicar, por exemplo, e colocar às suas custas, uma hipótese, médicos nos postos de saúde. Hein? Que conta bonita, que troca bonita e interessante. Mas olha, cada um só quer olhar o seu próprio umbigo. Eu quero saber, o povo quer saber, onde estão esses cargos comissionados? Companheiro Papito, hoje tá que a gota serena. Exatamente. Tudo no ventilador. Jogo mesmo, porque o povo tem a obrigação de saber e cobre. Vai lá, vai assistir uma sessãozinha, tá certo? Não adianta ficar em casa reclamando não, viu? Tô fazendo a minha parte.